Irmãos e irmãs, um prazer novamente estarmos aqui para este trabalho de aprendizado, de capacitação, que a cada dia nos oportuniza a melhora de nós mesmos, todos nós, graças a Deus. Aos nossos manos também, que nos acompanham pela live no Facebook, e aos amigos que nos assistem no canal Amigos da Caridade, também possam todos sentir-se envolvidos nessa atmosfera de paz, de harmonia que nós aqui dentro da Casa Espírita sentimos nesse momento, desde o momento em que entramos pelos portões da Associação Espírita Caridade. Nós nos sentimos sempre muito bem acolhidos. E é nessa atmosfera de paz, de harmonia, que nós desejamos que todos possamos fazer juntos esse mergulho, essa imersão no Evangelho, no Novo Testamento, para falarmos sobre este ensino, a porta estreita, e como compreendê-lo. E por que Jesus disse isso, em que momento foi dito, e por que isto hoje ainda é relevante e importante para todos nós, para o nosso aprendizado e para que nós possamos trilhar um caminho rumo à tão desejada felicidade, que é o que todos nós buscamos em qualquer período aqui na Terra. Todos nós desejamos encontrar essa paz, essa tranquilidade que por vezes podemos definir como felicidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, também a mesma citação temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 23 e 30, mas vamos pegar as palavras do evangelista Mateus, que, atribuindo a citação ao Mestre Jesus, nos diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Ou seja, é fácil, né? E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Nós vamos encontrar também o evangelista Lucas, no mesmo capítulo que encontramos esta citação, o 13, porém do versículo 23 estendido somente até o 27, uma frase da citação que nos faz refletir bastante também sobre este ensino à porta estreita. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei então a dizer: Comemos e bebemos em tua presença e nos instruíste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Lucas, ainda a partir do versículo 28 desse capítulo 13 até o 30, vai nos falar sobre o tal prantos e ranger de dentes, que tanto ouvimos, mas não damos a devida atenção, importância e naturalidade a essa questão, segundo a ótica espírita. E então haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus, e então os que forem os últimos serão os primeiros, os que forem os primeiros serão os últimos. Basicamente, vamos entender esse ensino à porta estreita, porque essa dificuldade em conseguirmos passar pela estreiteza, pela porta estreita, e por que é tão fácil e a maioria de nós passa sempre pela porta larga. Quais são as representações espirituais da porta estreita e da porta larga? E onde nós encaixamos esse ensino sobre o pranto e o ranger de dentes? Segundo o Espírito Emmanuel, num livro psicografado pelos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier,
chamado o Espírito da Verdade, ele diz que a porta estreita e a porta larga referem-se à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta larga, aquela que todos passam com maior facilidade, a maioria deseja passar e sente-se confortável passando, expressa esse nosso desequilíbrio interior. Natural, obviamente, a todos nós, habitantes desse planeta Terra, ainda em fase de expiação e de provas, ou seja, de dificuldades, de imperfeições. A imperfeição é a nossa marca registrada. Ah, mas eu estou buscando ser perfeito. Uma vez eu ouvi numa determinada exposição espírita ou num estudo na casa espírita que o único destino de todos nós espíritos imortais é a perfeição relativa ao nosso grau de adiantamento. Se existe algum tipo de destinação, concordamos, é essa perfeição relativa às nossas capacidades de buscarmos uma melhora interior. E existe. Porém, levamos ainda a marca da imperfeição. Caso contrário, não passaríamos por tantas dificuldades, por tantas dores, por tantos sofrimentos, não encontraríamos tantos empecilhos para levar adiante projetos voltados ao bem, não encontraríamos tantas dificuldades de relacionamento entre as pessoas que convivemos, de compreensão entre os irmãos mesmo, de um lar espírita, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, ou seja, de lares que acolhem cristãos. Mesmo aí encontramos dificuldades no que tange à comunicação, ao sentimento que nutrimos uns pelos outros. Não é porque eu recebo sempre ou dou sempre um sorriso fraterno que ele está sendo verdadeiro. Façamo-nos merecedores da recepção de um sorriso verdadeiro. Sejamos para isso igualmente verdadeiros. Busquemos acolher a todos aqueles que estão ao nosso redor com amor, com carinho, como se estivéssemos olhando para aquele ente mais caro que temos. Para aquele ser que tanto amamos, uma mãe, um filho, enfim, seja quem for o alvo das nossas melhores afeições, vamos olhar para cada um, para cada irmão que cruze o nosso caminho no dia a dia, com este olhar de amor, sem julgamentos. Porque é muito fácil e é muito comum nós julgarmos o tempo inteiro o outro. Raramente dedicamos o mesmo tempo e o mesmo nível de maldade para julgarmos os nossos próprios atos, os nossos pensamentos, aquilo que estamos praticando, aquilo que desejamos fazer. Nós normalmente não fazemos isso. Ainda referindo-se a esta porta larga, nós podemos ver algumas etapas em que podemos nos identificar acessando essa porta larga, ou pelo menos quando nós desejamos sair dela. Essa porta larga, ela representa sempre uma entrada pela ilusão. Nenhum de nós adentra essa porta das facilidades materiais humanas, dos desequilíbrios íntimos, como dissemos, com a vontade de permanecer em erro. A maioria de nós, ou é por falta de força de vontade, ou por costume, por não ter aprendido outra forma, não ter entendido ainda e não ter recebido este ensinamento cristão de dar o melhor de si. Então entramos pela ilusão, a ilusão dos prazeres fáceis, das facilidades materiais, do comodismo social, qualquer que seja. A entrada é pela ilusão, mas só tem uma saída. Passamos pela porta larga, através da ilusão, só vamos sair através do reajuste. É o resgate de que tanto falam os espíritos. Podemos entender, os espíritas, podemos entender dessa forma também.
é aquele reajuste do espírito ser imortal, criado por Deus, rumo à imortalidade, no intuito de atingir essa perfeição relativa ao seu próprio grau de adiantamento, mas diante das leis divinas. Eu estou me reajustando diante das divinas leis. Esta a nossa condição daquele que busca e alcança. Disse o Cristo: buscais e achareis. É assim que nós buscamos e encontramos. Se nós buscarmos a dor, vamos encontrá-la. Se nós buscarmos a doença física, vamos encontrá-la. Ah, mas ninguém busca a doença física. Eu tive um câncer, eu tive um problema no fígado, um problema no pulmão. Eu não busquei a doença física. Não vamos adentrar as questões medicinais, mas estão muitas obras abertas via Google da Associação Médica Espírita e alguns artigos também relacionados a isso, e que não são apenas especulações da AME, da Associação Médico Espírita, mas muitas outras entidades médicas materialistas estão chegando a esta conclusão nas últimas décadas do quanto o ser, a entidade espiritual, o quanto a individualidade pode proporcionar essas dificuldades orgânicas, físicas, que nós apresentamos. Desde uma simples dor de garganta, que é o meu caso, até uma doença mais grave, que nos dificulta a forma de ver a vida, mas é também um grande presente. Aquela amiga que nós costumamos dizer, e não é com falsa modéstia que dizemos que a dor é uma abençoada amiga, a dor física e a dor moral são abençoadas, porque nos fazem voltar os olhos ao alto, aos horizontes espirituais, e sair um pouquinho das nossas raízes materiais, que são aquelas pequenas coisas que se alastram e nos projetam para a dor, nos projetam para o sofrimento. Porque é diferente eu vivenciar a dor e eu vivenciar o sofrimento. Eu posso estar vivenciando a dor sem sentir nada de sofrimento. Eu posso ter uma dor mínima e o meu sofrimento ser elencado à última categoria, porque eu assim desejo. A dor, para a maioria de nós encarnados aqui na Terra, é inevitável. O sofrimento, ele é dispensável. O sofrimento é o que vai minando as nossas forças fisiopsíquicas e espirituais e vai fazendo com que o nosso organismo físico, o corpo físico, por uma indução do espírito através do corpo intermediário, o perispírito, por uma indução do espírito por este modelo organizador biológico, que é o corpo intermediário, o perispírito, vai transmitir todas essas impressões e esses miasmas nocivos ao nosso corpo físico. Por quê? Porque a ligação do corpo físico com o corpo espiritual, que é este perispírito, se dá célula a célula. Por isso que é muito relativo o momento da morte e do desencarne. Quando o corpo físico morre, nem sempre nós estamos, enquanto espíritos, libertos na espiritualidade. O corpo físico perdeu seu fluido vital, morreu. Nem sempre, dada a condição moral do espírito que habitava aquele corpo, que animava aquele corpo, nem sempre esse desligamento, esse desencarne, o desenlace dá-se no momento da morte do corpo físico. Porque essa ligação célula a célula entre o perispírito e o corpo físico, ela vai sendo desprendida de acordo com este fator moral. Não é fator religioso. Não é o quanto eu acredito em Deus, em Jesus, o quanto eu sou espírita ou o quanto eu frequento a igreja. É o que vai no meu coração, o que vai no meu pensamento, o que são as minhas atitudes diárias. E por vezes nós chegamos à casa espírita através dessas portinhas
largas de uma certa forma e estreitas por outra. Largas pela entrada na ilusão, estreitas pela saída no reajuste. Porque dói. É aquela história da reciclagem. Como eu reciclo o papel, eu corto o papel, passo pelos processos naturais de reciclagem e tenho um papel novo em folha. Um pouco diferente a qualidade, mas novo em folha para uso. Literalmente novo em folha, né? Metais, plásticos, os possível que tem a possibilidade de se reciclar, a mesma coisa. Corta-se, tritura-se, enfim. Como eu reciclo o ser humano? Eu vou cortar, vou passar pelos processos. Não existe reajuste sem dor moral. Eu não posso me tornar um novo homem, uma nova mulher, se eu não passar por este processo da dor moral e entender o porquê deste processo. Quando nós adentramos a doutrina espírita, por esta porta maravilhosa da dor, e não estamos aqui afirmando que ou se entra pela porta da dor ou se entra pela porta do amor. Particularmente, acredito que nós fincamos as raízes entendendo a doutrina espírita quando nós entendemos o motivo e a necessidade da dor. Mas é uma opinião muito pessoal. Nós sentimos essa necessidade do aprendizado, de entender por que essas coisas acontecem. Por que acontece comigo? Por que acontece com o meu vizinho, que é uma pessoa tão boa? Por que o outro, que é um ser humano que faz só maldade, está sempre bem? Nada lhe acontece? Eu não sei o que vai no íntimo de cada um. Começa por aí. Eu consigo passar por esse processo de renovação, de reajuste, que proporciona uma dor moral muito grande para muitos que não querem desfazer-se dessas algemas que nos prendem a quem nós fomos no passado. Muitas pessoas conhecem alguns espíritas e dizem, ou qualquer outro cristão, estamos falando de espíritas porque estamos dentro de uma casa espírita, mas todo cristão que se propõe a este reajuste, a esta reforma íntima, para alcançar o reajuste com as divinas leis, passa por algumas transformações. E muitas pessoas que o conheceram antes desse processo, o acompanham durante e o veem longo tempo depois, dizem, nossa, fulano mudou muito. Ou é muito fingido, ou fizeram uma lavagem cerebral nele dentro da casa espírita. Nós mudamos. Muitas vezes a mudança começa através de uma falsa fraternidade, para tentarmos nos encaixar naquele ambiente espírita, da casa espírita. Muitas vezes isso acontece. Ah, mas então isso é horrível porque é um fingimento. Não, não é. É um dos meios. Como eu adquiro a capacidade de me tornar melhor? Não é através do exercício? Não é através do exercício que eu consigo resolver cálculos, aprender a escrever palavras, frases, textos, livros? É este mesmo exercício da fraternidade diária, da bondade, da cordialidade, que vai despertar em mim, mesmo com um coração endurecido ainda, essa vontade de realmente fazer algo melhor. Ah, mas o meu esposo, a minha esposa, fulano, não é mais o mesmo que eu conheci lá no início do namoro. Nunca vai ser o mesmo, graças a Deus, porque nós mudamos. E aí vamos exigir do nosso companheiro, da nossa companheira, uma perfeição que nem mesmo nós temos. E exigimos dele ou dela que nos satisfaçam as vontades e os nossos caprichos, da forma como era antes. Vamos pegar o exemplo do espírito. O espírito, este ser inteligente da criação, criado por Deus simples e ignorante, com destino a essa perfeição relativa que citamos, ele jamais retrograda. Nós não regredimos espiritualmente falando. Podemos, em uma existência ou outra, por uma necessidade expiatória ou probatória, virmos com algum tipo de deficiência física, debilidade intelectual, que o corpo físico, o cérebro físico não permite a manifestação do intelecto daquele espírito.
Podemos vir com dificuldades de saúde no corpo físico, de saúde mental, emocional, não conseguindo lidar com os problemas afetivos da mesma forma que outras pessoas lidam, mas a matriz espiritual está intacta. É o corpo físico, material necessário para aquela existência, para as provas e as reparações que eu deva passar. É o corpo físico que vai apresentar a necessidade para a minha própria evolução. Isso não é regressão espiritual. Eu não estou colocando o espírito num patamar de retroagir. O espírito não regride, espiritualmente falando. Nós podemos encontrar condições materiais de aparente regressão, mas a intimidade do ser que se manifesta naquele corpo físico, ela pode até estacionar durante uma existência inteira ou várias, durante um período da existência, mas jamais regredir. E através desses processos de entender a bondade da dor na nossa existência, de entender a dispensabilidade do sofrimento na aceitação dessa dor, de passar pelos tratamentos necessários, seja no campo material, científico, medicinal, seja no campo espiritual, com os recursos adequados e disponíveis onde quer que eu esteja, é que vão me fortalecer o espírito para que eu possa seguir adiante para ficar bem eternamente. Não. Para as próximas provas que virão. Por vezes parece que alguma situação passa, muito difícil, muito dolorosa, passou. Que bom que passou. Mas nós temos, todos nós, reiteramos, encarnados aqui no planeta Terra, nessa condição de imperfeição, todos nós temos inúmeros débitos a pagar, que graças à misericórdia do Pai, a gente recebe aquele carnezinho antes de reencarnar, que vem com, 48 parcelas. Aí quando eu tô aqui encarnado, ele diminuiu para 36. Daqui a pouco tá para 12. Mas não deu, proporcionalmente, não deu esse tempo de pagar. Mas Deus entende, a lei natural, divina, compreende a nossa força de vontade, o nosso esforço, a forma como nós estamos abrindo mão de determinadas coisas, a forma como nós estamos entendendo com resignação, não com conformismo. Resignação e conformismo são coisas totalmente diferentes. Ah, não, mas o Espírita diz que todos devem ser resignados. Se conformam com as dores. Não é isso. No conformismo eu não faço nada para mudar. Eu aceito e espero a morte me levar. Aquela história do homem no barquinho, né? Tá lá à deriva sei lá se é um barco, as versões são muito diferentes. Mas a ideia é a mesma. Está o homem lá à deriva, ora para Deus, para que Deus o tire daquela situação. Daqui a pouco passa uma pessoa num barco e oferece ajuda. Vem comigo. Não, eu não vou, eu não posso sair daqui. Eu pedi para Deus me tirar, ele vai vir me buscar. Isso é porque eu tenho fé. E passa a oportunidade. Vem um outro, oferece também auxílio. Não posso, eu tenho que esperar por Deus, ele ficou de me atender. Eu fiz esse pedido em oração, vou ser atendido. Daqui a pouco vem outro. Também desiste da oportunidade. Chegando no plano espiritual, vai ter com os benfeitores, emissários divinos. Poxa, mas eu pedi em prece e acreditei até o último instante das minhas forças que Deus iria me retirar daquela situação. Por que eu morri? Por que aconteceu isso comigo? Deus não vai ir lá segurar na sua mão e tirar você do poço em que você se encontra, do mar alto, revolto em que você está. Deus vai enviar emissários. Quantos de nós, por vezes, numa tristeza profunda, numa dor difícil
de suportar, tanto física como moral, envia seres especiais, encarnados, não são anjos, encarnados, para nos estenderem a mão e nos apontarem caminhos que para eles funcionaram. E nós ficamos no comodismo, esperando da mesma forma e situação que o homem à deriva no mar. Isso é comodismo. A resignação é diferente. Eu entendo porque eu preciso passar pela dor, eu consigo entender quais são as chances de aprendizado através daquela dor, daquele processo doloroso. Eu acredito e confio na divindade e faço todo o bem possível que estiver ao meu alcance em prol de mim mesmo e daqueles que me rodeiam, sem esperar recompensa. A resignação é quando o coração consente que aquilo aconteça e entende que vai ter um momento para acabar. Tudo que começa termina. Tirando o espírito, que o espírito é imortal, não é eterno que nem Deus, né? O espírito foi criado em algum momento rumo à imortalidade. Então eu acendi a vela, ela vai queimar até apagar. Enfim, tudo. E aí nós podemos também pensar sobre a resignação, que é esse consentimento do coração, que é eu aceitar de forma amorosa e confiante o que a divindade estabeleceu através da lei de causa e efeito, que está condicionada às minhas atitudes. Entender também a obediência do ser humano ao seu Criador. E já a obediência é o consentimento da razão. Se Deus é o que rege tudo, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, de acordo com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, logo vou obedecer um Deus supremo, um ser supremo. Vou seguir as suas leis. Como eu faço para saber quais são as leis divinas? Primeiro, elas foram inscritas na nossa consciência. Então, independente de saber ler, de ter acesso a livros ou pessoas que me digam quais são as leis divinas, eu sei o que está errado nos meus atos. Eu sei o que está errado nos meus pensamentos. Eu sei através da observação que sentimentos essas coisas me proporcionam. É alegria? É contentamento? É satisfação? É bem-estar? Ou é tristeza, mágoa, rancor, ressentimento, dor? É a primeira forma. A nossa consciência está ao alcance de todos nós. A segunda, Jesus. O guia e modelo para toda a humanidade. O que Jesus faria neste caso? Ah, mas eu não sou Jesus e nessa encarnação não vou ser. Obviamente que não. Nós temos ainda uma longa escala a percorrer no que tange as características morais que classificam os diversos mundos, planetas habitados multiverso afora. Nós estamos ainda no início da caminhada, mais próximo do primitivismo do que da angelitude. Mas temos como norte a conduta moral de Jesus. Em nenhum momento julgou, mas em todos os momentos serviu e apontou caminhos. E o caminho que ele nos apontou, segundo a narrativa exposta no início desse trabalho, constante no Evangelho de Mateus, é a porta estreita, para que nós nos esforcemos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, ou seja, tudo aquilo que nós acabamos de pensar sobre, que nós fazemos frequentemente e não em nível condenatório, porque é natural para um mundo de imperfeições, para espíritos imperfeitos como todos nós que habitam o planeta Terra hoje. Mas qual seria esse acesso
para a porta estreita como esse esforço e o que ela vai nos trazer de benefício. Nós vimos que a porta larga tem essa entrada pela ilusão para todos nós e só tem a saída através do reajuste com as divinas leis. Nós vamos ver a porta estreita com essa ideia de saída do erro, de parar de errar. É o primeiro passo. Eu sei, porque tem as leis de Deus inscritas na minha consciência, o que está errado, o que eu preciso modificar. Não é fácil, porque são hábitos, por vezes, ensaiados, exercitados ao longo de muitos séculos. Hábitos mentais, hábitos emocionais, hábitos práticos, hábitos do ser, da individualidade, do espírito imortal. Não é fácil e ninguém disse que seria. Quando nós recebemos a oportunidade de uma nova encarnação, de trilhar novamente o caminho, de reparar os erros, de reacertar tudo que deixamos para trás, com esta oportunidade veio praticamente um pacote. É difícil, mas é possível e vale a pena. Abraça esse pacote. Nós abraçamos com toda a vontade de quem sai da erraticidade, do plano espiritual, para essa oportunidade de vida dentro da família que nós estamos, no contexto social em que nos encontramos, com os recursos espirituais que temos à disposição, e chega aqui com o primeiro tropeço ou dificuldade, nós já nos condenamos, desistimos de nós mesmos, achamos que a possibilidade está muito distante, a possibilidade de ser melhor está muito distante, e entramos lá de novo no comodismo, esquecendo que a resignação é ativa, não é passiva como o comodismo. Nós vamos então sair desse erro e buscar esse acesso através da renovação. Uma pessoa renovada transmite através do olhar a felicidade que ela tem de ter recebido todas as oportunidades que ela recebeu, de ver que o caminho que ela trilhava, acessando a porta larga, só a estava infelicitando. Todas as consequências daquilo, por mais prazeroso e feliz que fosse o ato ou a jornada escolhida, todas as consequências daquelas escolhas tinham resultados infelizes. Viam-se tristes. Quando nos renovamos, seguindo esse norte que é Jesus, por meio desse recurso maravilhoso que é a doutrina espírita, para nos esclarecer, nos consolar, nós entendemos o quanto é importante para nós, não é para os outros, essa alegria de viver, que por vezes nós perdemos, nós vamos deixando. É tão maravilhoso quando nós vemos um ser encarnado na Terra, contando já os seus 92 anos, estou dando o exemplo de uma vizinha. 92 anos, ela ri, com vontade. A minha avó tem 87, ela ri com vontade. Ela dá sorrisos que por vezes uma pessoa de 30, de 40 não consegue. Mergulhado, imerso nos próprios problemas, que julga serem insolúveis, porque não abrange os seus limites visuais para horizontes espirituais. Esse é o nosso desafio aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, enxergar além desse horizonte que a nossa visão material encerra, enxergar as possibilidades espirituais que todos nós temos, e graças a Deus nós temos ao nosso lado incontáveis amigos na espiritualidade a nos auxiliarem nesse processo, a nos conduzirem pelos bons caminhos. Nós os escutamos quando queremos.
entrando pela porta estreita, através desse esforço diário de abandonar as nossas velhas más tendências, adquirindo bons hábitos, fazendo coisas boas, substituindo os conteúdos de leitura de sites, de jornais que só jorram sangue pelas páginas, pela tela do celular, do computador, por leituras salutares. Mas eu preciso me informar sobre o que está acontecendo no mundo. Vamos nos informar, mas não vamos nos aprofundar na tragédia. Não vamos nos envolver naquela vibração trágica, contribuindo com todas as outras coisas que acontecem voltadas ao mesmo setor. Vamos buscar notícias boas, se nós temos o poder de escolha nas nossas mãos, literalmente na palma da mão. Vamos buscar essas coisas boas. Mas eu não encontrei, hoje não tinha nenhuma notícia boa. Vamos fazer a notícia boa dentro do nosso lar, no primeiro instante em que acordarmos. Fazer a notícia boa dentro do nosso trabalho. Onde nós estivermos. Eu não preciso esperar que venha de fora, de alguém, de outro lugar. Sobre os prantos e ranger de dentes que lemos na citação inicial ali no Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versículos 28 até o 30, então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Estamos falando dos processos de reencarnação. Todos nós aqui, quando o corpo físico morrer, vamos reencarnar. O que isso tem a ver com prantos e ranger de dentes? Quando se fala a expressão haverá prantos e ranger de dentes, nós pensamos, dada a criação da maioria de nós, o inferno. É o inferno. O que é o inferno, senão uma inferioridade de plano? O sofrimento por ver as dificuldades e misérias humanas. Todos nós, quando desencarnarmos hoje, por exemplo, não estamos desejando a morte física de ninguém, é só um exemplo. Se qualquer um de nós hoje desencarna aqui na Terra, dada a sua condição moral, que é o que vai determinar a nossa capacidade de receber um orbe superior, um orbe inferior para habitar, ou mesmo permanecer no planeta Terra. Nós formamos o nosso corpo espiritual, aquele corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, o perispírito, a partir do fluido cósmico, um fluido universal de cada planeta. Cada planeta tem um fluido universal diferente. É como se todos nós fôssemos peixes mergulhados no mar, mergulhados no fluido do planeta Terra. Aí nós vamos para o fluido de Júpiter. Lá a gente não vai estar mergulhado no mar, o fluido lá vai ser um rio, por exemplo. São substâncias diferentes, adequadas ao tipo de vida que é permitido lá, o corpo físico que suporta aquilo. Nós formamos o nosso corpo físico com a densidade desses fluidos que tem no planeta Terra para formar o corpo que nós precisamos aqui. Em um planeta moralmente inferior à Terra, vamos absorver, formar, pegar fluidos peculiares, aquele orbe, mais densos, inferiores, para formar o corpo físico peculiar àquele orbe. Vamos supor que, de acordo com o nosso merecimento e nenhum esforço por entrar pela porta estreita, por sair do erro, por sair da ilusão, entrar no reajuste, o único planeta que nós mereçamos seja um que esteja num estágio primitivo, ainda lá tentando descobrir o fogo, com a nossa inteligência. Mas diz que o espírito não regride. O espírito não, espiritualmente não. A condição material em que ele vai se encontrar devido ao seu merecimento moral é outra. Mas está lá.
ajudando aquele orbe a progredir com o conhecimento que traz. Mas que tristeza estar num lugar diferente. É como quando nós vamos para o interior, por exemplo, em que não tem sinal de celular. E aí a gente está de carro, o carro quebra na estrada. Vai pedir socorro para quem? Vai sentar, cruzar os braços, ficar horas esperando até que uma viva alma apareça e possa te auxiliar. Nós não vamos sentir saudade do celular e de um lugar que tenha sinal de celular? É praticamente a mesma coisa. Vamos estar num planeta sabendo que poderíamos ter muitos outros recursos à disposição, mas pela nossa inferioridade moral é o que merecemos. Vamos sentir saudade, sabe-se lá de o quê? E aqui na Terra encontramos hoje muitas pessoas deprimidas, de fato, porque não conseguem se encaixar no contexto em que se encontram, porque sentem saudade de algo que não sabem o que é, por causa do esquecimento do passado. Foram, por uma questão de afinidade moral, foram saídos de orbes talvez mais elevados moralmente do que a Terra, de outro planeta. É a este tipo de pranto e ranger de dentes que Jesus se refere no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 28 a 30. É sobre isto. Por que então nos esforçarmos por entrar pela porta estreita? Ou seja, sair desses erros diários que nós cometemos e acessar essa renovação diária de nós mesmos, para não precisarmos ter, além das nossas dificuldades naturais produzidas por nós mesmos, passar por essa tristeza de ficarmos afastados dos nossos entes, da nossa família espiritual, por uma questão moral, em outro lugar, perdidos, literalmente perdidos emocionalmente e no local em que nos encontramos. Esforcemo-nos por entrar por essa porta estreita hoje, que estamos tendo acesso a essas informações cristãs, espíritas, que nos indicam os caminhos. O espiritismo não vai salvar ninguém, não vai resolver a vida de ninguém, mas nos aponta todos estes caminhos que nós vamos trilhar sozinhos, porque a escolha é nossa. Vamos trilhar sozinhos porque a escolha é nossa, mas vamos ter o auxílio invisível dos nossos amigos espirituais que estão sempre a nos acompanhar, nos intuir, nos orientar nas decisões que nos joguem para frente.